Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tenho aqui me fazendo companhia duas mulheres maravilhosas. Já já eu apresento elas para vocês, mas antes eu vou me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, lisos, curtos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera e hoje eu visto uma calça marrom e uma blusa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Midian. Seja muito bem-vinda, Midian. E eu tenho também a professora Camille Borba no chat, fazendo a comunicação com vocês aí em casa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal, certo? Estou aqui no chat, que nada mais é do que a nossa ferramenta interacional do aplicativo Educa Recife, né? Então, a gente, como vocês sabem, aqui a gente vai tirar dúvidas, vocês podem mandar comentários, críticas, sugestões, elogios, fofocas. Vamos conversar, o canal aqui está aberto, tá certo? E eu vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, olhos escuros, uso óculos arredondados, tenho cabelo preto, cacheado na altura dos ombros. Estou aqui sentada com a blusa azul, sentada em frente ao computador aguardando a comunicação de vocês. Então não percam essa aula que está incrível. Então vamos aqui aprender, por quê? Porque conhecimento é poder. E conhecimento é algo que ninguém tira de vocês, tá? Isso, simbora, né? A professora Camille adora conversar com vocês aí no chat. E ela adora o tema dessa aula de hoje também. Sim. Já fiz várias aulas de infográfico. Que é o infográfico. Simbora aprender o que é esse gênero textual, tá certo? Ó, é um gênero textual voltado para junção. Na verdade, voltado para informação, né? Que busca fazer essa junção entre linguagem verbal e linguagem não verbal, a fim de transmitir informações de forma sucinta. O que é forma sucinta, Vivi? É uma forma como se fosse sintetizada, assim, de passar o conteúdo. Significa que o infográfico, ele não vai ter textos muito extensos, né? A gente está acostumado com textos informativos. Os textos informativos, às vezes, costumam ser longos, porque eles precisam passar as informações de forma adequada. Mas alguns gêneros textuais, eles costumam ter essa característica de ser sucinto, né? A gente tem a notícia, busca ser muito sucinta, a gente tem a propaganda, que busca ser muito sucinta. O infográfico é esse tipo de texto também. Ele vai precisar ocupar pouco espaço, e dentro desse pouco espaço na folha ou na tela, seja lá qual for a plataforma em que o infográfico circula, normalmente banners, né, também, né, posters, revistas também. Pois é, independente do formato em que o infográfico seja vinculado e chegue até você, ele vai precisar condensar muitas informações, ou as informações mais importantes, dentro de pouco espaço, tá certo? Então, ele busca ali ser mais objetivo possível para transmitir a informação. O infográfico tentará ser ou ter. Ele tentará ser sucinto, ou seja, objetivo, reduzido, né, sintético. Objetivo, dinâmico. O infográfico é muito dinâmico porque é uma forma diferente de explicar alguma coisa a alguém, né? Eu vou utilizar imagens que reforçam a minha ideia que está sendo escrita ali no texto. Então, eu preciso que as ideias e as imagens, elas sejam coerentes uma com a outra. E o infográfico, ele tem uma liberdade espacial maior dentro da folha, né? Eu não preciso escrever da esquerda para a direita, não preciso escrever de cima para baixo. Eu posso simplesmente fazer um desenho e sair puxando várias setinhas. Então, eu tenho uma liberdade artística bastante interessante, né? Para quem tem problema com estudar lendo só, né, em linha reta, o infográfico pode ajudar bastante. A gente tem uma linguagem acessível, então nada de palavras muito difíceis, nada que prejudique a leitura rápida da informação. E a gente tem breves textos, né, por ter essa junção entre entre linguagem verbal e não verbal, há muito desenho no infográfico, há muitas imagens. E aí, para otimizar o espaço, a gente também precisa sintetizar o máximo possível as partes que são escritas, que são em formatos de texto, tá certo?
Ó, Professora Viviane, diga. se puder interromper, Sempre. né? Um grande ganho do infográfico é justamente essa maneira interessante como ele pode organizar as informações, né? A gente pode transmitir dados, informações de diversas maneiras, mas quando a gente alia texto, elementos pictóricos, né? Imagéticos, imagens, cores, uma organização diferente, a gente estimula o cérebro e torna aquela informação mais interessante. Sim. Veja, é mais legal eu apresentar uma série de tabelas ou uns desenhos, umas comparações, porque a gente pode ter em um infográfico uma gama gigante de informações dentro do mesmo tema, né? Sim. E a gente consegue organizar. Inclusive, é um bom método para estudar, né? Porque parece com o mapa mental, que você tem que alinhar, você tem que sincronizar isso da imagem, do texto, das cores. A gente não pode esquecer que os elementos de cor, fonte, granito, ó, sublinhado, negrito, também são elementos que interferem na leitura e no modo como a gente aprende o conhecimento, né? Então, se vocês não conhecem o infográfico, pesquisem sobre realmente uma maneira diferente, né? De se pensar, de se transmitir informações. E de se organizar o texto, né? Porque Isso. quando a gente olha para o infográfico, muita gente fica na dúvida se é um texto ou se não é um texto, justamente por onde começar a ler. Por onde começar a ler, por esse predomínio também da imagem, porque a imagem chega antes, né, do que o texto. O texto a gente precisa parar para procurar ali as letrinhas pequenininhas às vezes, mas a imagem chega antes. Então, ela costuma ser um predomínio ali do infográfico, né? Ó, ele pode ser constituído por textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, ilustrações, fotografias, fundos e tabelas, como a professora Camille estava falando, né? Então, a gente tem uma junção de elementos que produz o infográfico, não é só o texto escrito e também não é apenas a imagem escolhida, tá? Este gênero representa uma mistura de forma dinâmica do texto verbal com o não verbal, originando um universo visualmente chamativo. Então, o infográfico, ele seduz justamente porque a composição dele é muito chamativa. E fazendo essa escolha inteligente das imagens, a depender do tema do meu infográfico, né? Se eu tenho um infográfico que vai dar informações sobre o desmatamento na Amazônia, então eu busco uma imagem que seja equivalente ao meu tema para tornar aquele texto ainda mais atrativo para o leitor, para que ele consiga se sentir interessado. E o infográfico, como ele é muito plural, se a gente pegar infográficos que são dos meios digitais, por exemplo, né, que acontecem na internet, que circulam nesse ambiente, a gente ainda vai ter textos ainda mais dinâmicos. Eu posso ter um microvídeo, eu posso ter um GIF fazendo parte eu posso ter várias junções de outros elementos que no papel eu não consigo por causa do estático, né? Mas que na internet o movimento é possível ser transmitido também. E da limitação do suporte, né, Sim. professora? Porque no papel, a gente pode fazer ilustrações, mas a gente não pode fazer esses links, esses hiperlinks, né? Ter esse hipertexto. A gente pode, por exemplo, falando nisso, colocar informações extras em um link externo, por exemplo, né? Que aí a gente quebra essa ordem linear de leitura, a gente vai tendo uma leitura diferente, uma leitura circular, às vezes, né? Sim. Em muitos momentos você pode sair do texto para buscar outra informação e voltar para ele, né? E aí a ordem do infográfico realmente fica muito mais dinâmica, né? Do que um texto escrito tradicionalmente. Esse universo chamativo prioriza a imagem, como eu estava dizendo para vocês. Sem ela, o infográfico não cumpre a ideia de interligar as duas linguagens, né? A verbal e a não verbal, como eu estava falando. E as cores fortes e vibrantes ajudam a contar as informações que aparecem no formato de texto. Acho que a gente vai ver uma representação de um infográfico agora que vai falar justamente sobre, na verdade, sobre um tema bastante grave, mas que a gente vai conseguir perceber a junção entre as escolhas que foram feitas para esse infográfico em termos de imagem e como elas se associam às informações que estão sendo passadas. A gente tem um infográfico aí na tela sobre o aquecimento global e sobre a degradação dos recursos naturais do nosso planeta. Então, a gente tem o título do infográfico, Natureza,
dois pontos, saque a descoberto. E aqui a gente tem um pequeno texto introdutório, logo abaixo do título, em que o autor, né, do infográfico vai fazer um pequeno recorte para que a gente entenda sobre o que é o infográfico. Então, eu vou ler para vocês, tá? A cada vez mais sinais de que a sociedade moderna está usando os recursos naturais sem garantir sua preservação. Relatório da rede WWF de 2006 afirma que a humanidade já consome 25% dos recursos a mais do que o planeta consegue repor. Se não houver mudanças profundas, coloca-se em risco o próprio futuro da espécie humana. É um texto pequeno, bastante alarmante e que condensou as informações com muita objetividade. Então, eu tenho um dado importante, que é o de que a humanidade consome recursos 25% a mais do que o planeta consegue repor. Então, isso é muito grave. E eu tenho uma fonte confiável, que é a fonte que fez essa pesquisa, né? A instituição que fez essa pesquisa. Então, em poucas linhas, eu já consigo condensar o que o meu infográfico está falando, quais são as implicações, né? Quais são as implicações não, mas um prelúdio do quanto isso é ruim para o nosso planeta. E eu tenho a citação de uma fonte segura. E então, esse texto é também um texto bastante introdutório. Então, ele não tem uma elaboração das consequências mais graves. Essas consequências vão aparecer depois na junção entre as imagens e as pequenas partes do texto escritas que vão se relacionar com essas imagens. Então, ó, na primeira instante aqui, a gente tem botijões de água com vazamento. Então, a gente já pode fazer inferências com relação a isso, mesmo que a gente não consiga ler esse microtexto que há aqui no meio. A gente tem botijões de água vazando, água doce, né, que é a que a gente usa para beber em casa. Então, a gente já consegue inferir que a água doce realmente está sendo desperdiçada ou está acabando, né? Alguma coisa está acontecendo com ela. No segundo, eu tenho plantio, né? Eu tenho a agricultura aqui, eu tenho a produção de leite, que são setores primários, né, da economia. Então, são elementos básicos para a nossa sobrevivência. A gente precisa plantar para conseguir comer. E essa atividade pode sofrer consequências do aquecimento global também. E aí a tabela continua, né? Eu tenho caça de animais, eu tenho a produção de energia. Então, tudo isso é impactado por causa do aquecimento global. E esse infográfico, ele organiza de forma muito interessante, como se fosse uma prateleira de supermercado, né? Que é lá, inclusive, onde os efeitos do aquecimento global são majoritariamente sentidos, né? Também, além do clima, claro, né? Mas a gente tem toda uma produção e a nossa dependência, né, de sobrevivência depende da nossa produção muito de alimento. Vamos continuar? Ó. Aqui a gente tem aquele texto introdutório, né, introduzindo o tema com informações relevantes sobre o assunto. Além disso, o texto mostra a possível consequência da manutenção do problema. Perceba que o texto é bastante sucinto, informativo, busca causar um impacto. Ele é muito sucinto, mas ele é bem... Não queria dizer dramático, mas ele é bem forte ao dizer que, olha, né, estamos numa situação ruim, se a gente não mudar alguma coisa, vai piorar. É por causa da questão da imagem, né? Uma imagem fala muito. Sim. Então, não é que ele seja dramático, mas é impactante. É mais impactante porque a gente tem ali uma imagem. Sim, também. Né? Exatamente. E aí vem a imagem que continua, né, esse texto. Esse infográfico, ele tem duas partes. A primeira que a gente viu aqui, que é a prateleira, tá certo? Com os produtos que seriam impactados no aquecimento global. E a segunda parte, eu tenho as consequências. O que é que vai faltar se continuarmos com o aquecimento global do jeito que vai, todo desenfreado, né? Esse impacto foi ainda continuado pela segunda parte do infográfico, que juntou cores quentes, aquelas cores mais fortes, né? Um amarelo, um laranja, vermelho, uma coisa meio apocalíptico assim. E imagens de fenômenos da natureza correspondentes às consequências do problema. A gente sabe que o aquecimento global impacta no nosso clima, majoritariamente. Então, a imagem que escolheram para esse infográfico é uma imagem quase apocalíptica, né? Aquela que a gente olha em filmes de que o mundo está acabando e a gente fica desesperado. Pronto. Muitos fenômenos da natureza, né? A gente tem chuvas, inclusive chuvas ácidas. A gente tem um redemoinho aí, uma espécie de tufão.
a gente tem seca, né? Então tem vários pontos aí importantes. A gente fala de erosão do solo, poluição das águas, degradação ambiental, desordens climáticas, destruição da camada de ozônio, que é uma coisa que a gente vem batendo na tecla há anos, né? E a gente tem desmatamento, a morte das plantas, desertificação. Então vários elementos diferentes que aconteceriam, né? Vários fenômenos da natureza diferentes que aconteceriam e são agravados pelo aquecimento global, certo? E a imagem vem trazer esse reforço. Fazendo um zoom aqui no infográfico, naquela primeira parte que eu mostrei para vocês, ó, lembra que eu falei que tinha uns botijões de água vazando? No meiozinho desses botijões, a gente tem algumas informações que são colocadas dentro da imagem. Ó. Dentro do botijão, ó, uso humano, que a gente faz da água doce. Desse uso humano, a gente tem 69% para agricultura, o que é muito, porque a gente precisa de muita produção, né? Afinal, somos mais de 7 ou 8 bilhões? Acho que chegou nos 8, né? Já. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, então a gente precisa produzir muito alimento. 21% da água doce vai para a indústria, então produção de bens de consumo, né? Até produção de alimentícia também. E a gente tem 10% para uso doméstico. Ó, curioso, né? Só 10% vai para uso doméstico, ou seja, aquela água que a gente bebe. Levando em consideração que do tanto que a gente produz, é pouco se comparado com o que a gente usa na agricultura. Se a gente pensar, exatamente, a agricultura é quem realmente consome a maior parte da água, né? Pois é. Por quê? Por causa do plantio da soja, por exemplo, que é para alimentar o gado. No Brasil, especificamente. No Brasil, né? especificamente, né? No mundo, as plantações são as mais variadas do mundo, né? As mais variadas possíveis. Então, mas no Brasil, há uma predominância da soja, né? Em Recife, a gente tem muito cana-de-açúcar, por exemplo, né? Então, dependendo da sua região, aí, a agricultura vai ser diferente, tá? E a gente tem o desperdício da água doce, né? Por causa de vazamentos e problemas técnicos, 40% da água que circula nas redes de abastecimento se perde antes do consumo. Isso é assustador. 40% da água doce que a gente separa para consumo se perde por causa de vazamentos, ou seja, por causa de estrutura, por causa de alguma outra coisa que interfere que essa água chegue até o consumidor. Então, esse desperdício é muito alto, né? E aqui a gente tem um outro zoom em outra prateleira falando sobre energia, né? Se continuar o consumo atual, o petróleo pode se esgotar em 40 anos, o gás em 60 e o carvão em 200 anos. Então, ó, a gente só tem mais 40 anos de petróleo. O que a gente vai fazer quando o petróleo acabar? Muito provavelmente adaptar as fontes de energia para uma outra produção, né? Mas é interessante pensar o que a gente poderia fazer para que o petróleo não acabasse, né? Se a gente pudesse diminuir o consumo, por exemplo, ou repensar a nossa produção industrial, já seriam soluções interessantes. Então, aqui a gente tem as informações organizadas, textuais, né? As informações textuais e o reforço visual evidenciam, nesses dois casos que eu mostrei para vocês, o da água e o da energia, o desperdício de água doce, associado pela imagem de um botijão de água mineral vazando, eu já tinha falado para vocês, e a ideia de que é necessário acessar outras fontes de energia, pois o petróleo tende-se a esgotar em breve. Então, o texto ele vai servir de alerta. O petróleo está acabando. Tá acabando. E quais são as soluções possíveis para esse esgotamento do petróleo, né? O texto também vai trazer soluções mais à frente. Neste caso, a urgência do assunto dá o tom quase apocalíptico da mensagem, né? Ele é bem assustador até. Sempre devemos lembrar que, embora a corrida espacial enfeite nossa imaginação sobre o universo, recuperar a Terra será sempre a opção mais viável e tangível. Tem gente que quer resolver o aquecimento global saindo do mundo, indo explorar outros lugares, né? Indo explorar outros planetas. E é claro que isso é possível também, é bom que se faça, né? Para o desenvolvimento tecnológico, inclusive. Mas seria sempre mais interessante salvar o que a gente tem, né? Exatamente. Afinal, está todo mundo aqui. Imagina transportar todo mundo para fora. Parece bem caro, né? O infográfico, ele possui uma organização em cadeia. O que isso significa? O que significa que uma coisa está interligada à outra. Essas informações estão sempre preocupadas com a coerência e a continuidade do texto. Eu não posso simplesmente juntar informações que não tem nada a ver com a outra. Então, juntar uma informação sobre aquecimento global com, sei lá, alguma outra coisa que não tenha ligação. Eu ia falar uma coisa muito distante, mas dependendo do caminho,
né, sempre pode cair ali no aquecimento global, porque o aquecimento global ele é impactado pelo nosso consumo, pelo que a gente faz no nosso dia a dia, o quanto de carro a gente utiliza, quantas viagens de avião a gente faz, o quanto de agropecuária a gente está produzindo, né? Então, tudo que a gente escolhe fazer, inclusive alimentação, inclusive transporte, impacta sim, impacta o meio ambiente, tá certo? Ó, esse infográfico, ele tem umas informações interessantes. Ele tem uma organização, quando ele vai falar sobre produção de energia, em um gráfico. E aí, nesse gráfico, ele elenca as produções de energia, quais são os níveis de perigo, né, que elas oferecem. Na verdade, isso aqui é quanto do que a gente consome dessa energia, tá certo? E aí, ó, além de saber ler o infográfico, vai ser necessário também saber ler as informações que o infográfico possui. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui que a gente tem o consumo de energia, a gente tem em vermelho a energia não renovável, ou seja, aquele tipo de energia que não vai conseguir voltar para a natureza, que a gente não consegue reaproveitar, né? A gente não consegue produzir mais e a natureza não consegue renovar pra gente, tá? Professora, deixa eu só fazer uma interferência rapidinho, que é essencial que a gente saiba ler as legendas do infográfico, porque sem a legenda a gente não tem um código como decodificar as informações ali. Então, prestem atenção nas legendas, certo? Isso é muito importante, né? Nas legendas, nos indicativos, nas cores que são utilizadas, porque às vezes a legenda ela tem a ver com a cor, que é o nosso caso também, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a cor vermelha, que significa energia não renovável, e a gente tem os exemplos dessa energia não renovável elencados aqui no nosso gráfico. Então, a gente tem o gás natural, o carvão mineral, o petróleo e a energia nuclear. A gente tem esses quatro tipos de energia que são não renováveis. Então, a gente não vai ter como produzir depois que acabar, certo? Continuando o nosso gráfico, as energias marcadas em verde correspondem a uma fonte de energia renovável. Então, eu consigo produzir mais dessa minha energia à medida que eu vou consumindo, tá certo? Quais são essas energias, Vivi? Segundo o nosso gráfico aqui do infográfico, a biomassa e a energia hidráulica, produzida nas hidroelétricas, tá certo? Então, esses são os tipos de energia. Biomassa é matéria orgânica, né? E energia elétrica produzida nas usinas. Então, a gente tem esses dois tipos de energia que são renováveis, a gente consegue produzir e a natureza consegue produzir mais também pra gente, tá? A gente tem aqui, ó, 11% de energia biomassa e 2% de hidráulica. Já a cor azul, que está bem pequenininho aqui no gráfico, quase não dá para ver, mas tem uma setinha, ó, 0,5%. Já a cor azul simboliza no gráfico as energias do futuro, né? Se a gente tem as energias do presente, que são muito as energias não renováveis, como a gente viu, né? O petróleo, o gás natural. A gente tem as energias do futuro, já pensando nesse impacto ambiental e já pensando em quais seriam as soluções para isso. Então, a gente tem a energia solar, a energia eólica, a energia geotérmica como energias do futuro. Então, esse tipo de energia seriam aquelas soluções para quando o petróleo acabar. Isso significa que, muito provavelmente, a gente vai ter que migrar de uma produção energética que a gente tem hoje para essas que são a do futuro. Mas perceba que hoje, o consumo dessa energia, que é a energia que está em azul no gráfico, ele ainda é muito baixo. Ele corresponde a 0,5% da energia que a gente consome. Então, a gente vai passar por todo um processo de transição de uma energia a outra, tá? Segundo o gráfico, elas correspondem a apenas 0,5% da produção de energia na data de fabricação desse infográfico. Isso é importante relembrar aqui, que o infográfico, ele é um texto informativo, mas ele é informativo sobre o momento, tá certo? Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, esse infográfico ele já vai ter fugido um pouquinho da realidade em que a gente vai estar vivendo, mas ele serve como fonte de pesquisa. Então, em 2022, como é que estava a questão do aquecimento global? Eu consigo recorrer a um infográfico daquela época. Mas daqui a 10, 20 anos, o cenário será outro, completamente distinto. Então, eu vou precisar fazer uma outra pesquisa que me dê esse referencial, tá certo? Normalmente,
Normalmente, quando o infográfico é muito técnico, é possível que ele venha acompanhado de um vocabulário. Vamos observar o vocabulário desse infográfico que eu trouxe aqui para vocês, porque ele tem algumas coisinhas que são informações básicas para falar sobre aquecimento global, que pode ser que alguém que leia não entenda o termo, não tenha referência, etc. Então, o infográfico ele veio com um vocabulário. Dentro desse vocabulário, a gente tem o que é biomassa, matéria orgânica utilizada na produção de energia. A gente tem o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, que a gente produz muito e solta na natureza, especialmente na pecuária. A gente tem a energia eólica, que é a energia gerada pelo vento, né? Então, a gente tem aquelas grandes hélices que produzem energia eólica. A gente tem a energia geotérmica, proveniente dos fenômenos térmicos do interior da Terra. Então, a energia geotérmica é produzida através desse calor que emana do centro da Terra, tá? A gente tem metano, a gente tem o que significa a rede WWF e a gente tem substâncias halogenadas, tá certo? São substâncias que contêm flúor, cloro, bromo, iodo e assim sucessivamente, tá certo? Então, esse foi o nosso vocabulário. Gente, a nossa aula está acabando, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que essa aula sempre pode ser revista lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E você também pode deixar o seu comentário lá. Eu me despeço por aqui, um cheiro e até a próxima.